Você sabia que uma certificação AWS pode fazer total diferença para o seu currículo? Muita gente pensa que certificação não é importante, certificação não faz sentido, e também tem gente que pensa que certificação é a única coisa que você precisa, mas no final, só um papel não significa nada. Ter certificação não significa necessariamente que você é apto, mas é uma forma de ajudar a mostrar que você correu atrás, que você estudou e que, se você fez tudo direitinho, né, muito provavelmente você tem aquelas skills que são comprovadas na prova. E eu posso te falar com toda certeza que ter uma certificação fez toda a diferença para minha carreira. Eu vou comentar mais para frente. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos ao Aprenda AWS. Então vamos lá, vamos falar sobre as certificações, né? Eu comecei na área de cloud por volta de 2018, e aí a cloud que eu comecei a trabalhar foi a AWS, né? Eu comecei a estudar para fazer as provas de certificação, acabei fazendo numa ordem um pouco embaralhada. Eu comecei pela Associate, depois eu voltei, né? Eu vou explicar direitinho aqui como as provas funcionam, né? Mas antes disso, eu já adianto para vocês, vale a pena fazer a certificação. Por quê? Quando você está no mercado de trabalho, principalmente iniciando, é procurar maneiras de te diferenciar do resto das pessoas que estão se candidatando é muito importante. As certificações, não só para o nível iniciante, mas principalmente para o nível iniciante, elas são uma forma de mostrar ali um certo destaque. Empresas de produto normalmente não fazem tanta questão assim de certificação, porque é algo, de certa forma, indiferente para a empresa. Claro que se o profissional já traz aquela skill, né, ele já consegue mostrar que pô, passou por um percurso que tem a ver com o momento que a empresa está, né, e que casa também com a certificação, isso também ajuda. Mas, no geral, os lugares que vão valorizar mais a sua certificação são as empresas de consultoria. Inclusive, fica a dica, uma forma de conseguir se diferenciar e talvez um caminho um pouco mais curto para conseguir uma oportunidade seja apostar em empresas de consultoria. Se você tiver certificações, normalmente isso é muito valorizado, porque as empresas de consultoria, elas fazem parte de programas, né, junto com os provedores de cloud, assim como outros parceiros ali. Esse nível de parceria, ele cresce à medida que a empresa tem mais profissionais certificados. Então, ele tem um nível básico lá, precisa de tantas pessoas certificadas, do nível fundamental, do nível intermediário, por aí vai. Conforme a empresa consultora, né, quer evoluir esse esquema de parceria, ela precisa ter mais profissionais, né, capacitados ali com as certificações para conseguir subir de nível e alcançar melhores benefícios ali junto com a AWS, por exemplo. Então, para consultorias, ter uma certificação conta muito, né? Faz parte da estratégia de negócio, diferente de empresas de produto. E aí, por que fazer uma certificação da AWS? Hoje, a AWS ela é um dos maiores provedores, né? Todo ano sai o padrante de Gartner, né, que mostra a posição dos players ali em alguns tópicos, né? E a AWS já há muito tempo está sempre ali na liderança desse quadrante. E é uma das clouds realmente mais utilizadas aí. Mas, né, esse é um canal de AWS, então estou falando em favor da AWS, mas leve isso em consideração para qualquer outra cloud que você trabalhe. Se você focar em consultoria e tirar as certificações, né, eh, esse tipo de coisa tem mais valor para essas empresas, viu? Então é uma maneira de você conseguir ali. E aí, voltando ao assunto, né? Como que foi para mim? Eu sempre trabalhei na área de infraestrutura, comecei com suporte de TI, rede, servidores, né, virtualização, Windows Server, e depois fui trabalhar com a AWS. E aí tudo mudou para mim quando eu fiz a minha primeira certificação. Eu tirei a Solutions Architect Associate, né? Foi a primeira que eu fiz, e acabei pulando ali a ordem. Eu vou explicar o contexto mais para frente das certificações, mas para todos os efeitos aqui, né? Eu comecei com a Solutions Architect Associate, fiz a prova ali, né? Meu tempo de estudo nesse período foi mais ou menos 8 meses, né? Porque as provas eram em inglês e tudo mais, então eu tive que estudar um pouquinho de inglês e também um pouquinho do conteúdo para conseguir fazer a prova. E aí, ao fim de 8 meses ali de estudos, mais ou menos,
eu consegui fazer a prova, fui aprovado com sucesso. Nessa época, eu tinha um salário ainda bem baixo ali para um estagiário, né, começando, é normal. E aí, cara, a partir desse momento, tudo mudou. Depois que eu fiz a certificação, né, eu fui procurando ali outras empresas que estariam mais alinhadas com os objetivos que eu queria alcançar, e eu consegui uma vaga de júnior de DevOps, né, apesar de raro elas existem, e pude começar a partir dali com basicamente mais do que o dobro do meu salário anterior. Eu tinha um salário de estagiário e do momento que eu fiz a certificação em diante, eu consegui alcançar cada vez salários maiores, sempre usando como referência não só a certificação, obviamente, né, como eu falei no início, se você tem um papel, mas não sabe desenrolar, não sabe desenvolver o trabalho, não adianta. O papel não vai te garantir nada, mas ter a chancela do fabricante, mais a experiência de fato, né, comprovar que você realmente tem experiência, isso sim vai te levar adiante, né? Isso sim vai te abrir cada vez mais portas. Então, para mim, isso foi muito importante. Com a certificação de arquiteto, eu consegui um primeiro trabalho ali de DevOps, né? Como DevOps na primeira vez ali, e pude conseguir desenvolver os trabalhos que eu queria, né, nessa área de atuação. Então, para mim, a certificação foi sair de um salário baixo, né, na época por volta de R$ 1.500, para um salário de R$ 4.000, simplesmente, né, por ter tido essa experiência. Claro que não foi só a certificação, mas contou muito para mim também. Foi algo olhado ali de uma forma diferente, né? Também tive esse feedback do contratante ali também, que usou isso como critério de filtro. Então, para mim foi muito importante. Então, eu saí de um salário de 1.500 para um salário de 4.000, simplesmente por ter tentado me especializar mais ali numa determinada tecnologia, né, nesse caso a AWS. Isso contribuiu para mim de N maneiras ao longo da carreira. Hoje eu tenho mais ou menos uns 9 anos de experiência na área de TI, a maior parte desse tempo como SRE, né, mesmo, e aí DevOps ali e tudo mais, e eu segui fazendo várias outras provas. Eu vou mostrar para vocês, aqui no site da AWS, tem uma página de certificações, né? E aí ela lista todas as provas que estão aqui, né? De níveis diversos e tudo mais. Eu vou explicar aqui uma visão geral para vocês, mas basicamente, o que que eu recomendo? Não pule etapas. Se você é uma pessoa técnica já experiente, de repente dá para ir direto para Associate. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu já tinha uma experiência com TI no geral ali, eu estudei focado para a prova de arquiteto e consegui fazer. Mas se você é mais iniciante, está começando agora, de repente tem 1 ano ainda de experiência, talvez até 2, não esteja muito acostumado com cloud, não pule etapa. Vai direto para a Partitioning aqui, que é do nível fundamental, né? Existe um nível fundamental por um motivo. Então, é bom você fazer, né, essa prova, porque ela tem um tempo mais curto, você consegue se acostumar com essa dinâmica das certificações. De repente, você nunca fez uma certificação, essa é a sua primeira. Então, eu recomendo você fazer a Cloud Practitioner como o seu primeiro degrau aqui, né? E aí, do nível fundacional, também tem a de IA. Eu acho que no mundo que a gente vive agora, uma certificação de IA também é legal, mas eu deixaria isso para um segundo momento. Eu acho que faria mais sentido para você, seja dev, seja um profissional de infraestrutura, né, ou enfim, de algum outro segmento de TI, acho que faz mais sentido você fazer a Practitioner primeiro e depois uma Associate de acordo com a sua especialidade, né? Eu vou mostrar mais aqui abaixo. Então, comece por aqui, Cloud Practitioner é o seu primeiro ponto de parada, né? E aí, uma vez feito isso, um parêntese. Se você dedicar ali um tempo, 1 horinha por dia, né, com uma certa regularidade, acredito que você consiga fazer em 3 meses cada uma dessas provas, né? 3 meses a Cloud Practitioner e 3 meses a Associate logo em seguida também. Eu estou colocando 3 meses aqui, mas dependendo da tua experiência, pode ser que você consiga fazer em 2 meses, em 1 mês e meio. Mas é aquele negócio, né? Não adianta ter pressa. O objetivo é aprender com qualidade e passar na prova também, por consequência disso. E aí, vamos voltar aqui. 3 provas associadas. A Solutions Architect, que foi a que eu fiz, a SysOps, que eu também já fiz, e a Developer. E aí, mais recentemente, tivemos 2 novas provas, que é a Machine Learning Engineer e a de Data Engineer também. E também teve uma atualização, que é de SysOps,
ela foi renomeada para CloudOps. Além de ter mudado o nome, ela muda um pouco a ênfase, do conteúdo, né, aonde ela dá mais peso, em quais categorias. Então, teve uma adaptação dessa prova. A CloudOps eu ainda não fiz, eu fiz a SysOps, que era a versão anterior, né, mas o que eu posso dizer para vocês aqui é: escolha a prova baseado na sua especialidade. Se você é um profissional de infraestrutura, né, e lida diretamente com dia a dia de operação na nuvem, executando atividades e tudo mais, a CloudOps, ela é um ponto de partida interessante. Por outro lado, se você é desenvolvedor que trabalha com a AWS e tudo mais, você consegue fazer também aqui a de developer. Para que eu recomendaria, por exemplo, a de arquiteto? A de arquiteto para arquitetos, obviamente, mas também serve tanto para devs quanto para profissionais de infra, no sentido de ter um conhecimento mais amplo, né. Você consegue ter uma visão geral ali dos serviços, da AWS, entender como essa dinâmica de arquitetura funciona, quais são as boas práticas. Então é uma prova bem legal. Você fazer uma developer ou uma CloudOps não anula você fazer uma de arquiteto. Inclusive recomendo que você faça, até antes de pular para os próximos níveis, recomendo que vocês façam pelo menos 2 provas do nível Associate para ganhar um embasamento maior, assim. Então, se você fez a de DevOps, depois faz a de arquiteto. Se você fez a de CloudOps, depois faz a de arquiteto. E aí, aqui a ordem vai depender muito do seu objetivo. Daria para fazer de arquiteto primeiro também, mas fica mais a seu critério de o que que você quer desenvolver. A de arquiteto é um pouco mais conceitual, né, pegando essas questões de arquitetura, como projetar um workload resiliente, seguro, né, performático, por aí vai. E as provas, tanto FlowJobs quanto de Developer, elas têm uma ênfase um pouco mais prática de como fazer uma operação, né. Como construir uma automação, um pipeline, um monitoramento, uma infraestrutura com aplicação serverless, né, ou algo do tipo, assim, como usar o DynamoDB. Então, a ênfase é diferente um pouquinho, né, mas as provas como um todo, elas se complementam. E aí, bom, resumindo é isso. Machine Learning ainda não fiz, né, não sei se eu vou fazer, a Data Engineer também não, que foge um pouco do meu escopo, mas é como eu falei, escolha de acordo com a sua especialidade. Se você é engenheiro de dados, vai direto para Data Engineer ali, que acho que vai ser mais útil para você. E vamos seguir aqui para o nível Pro. Acho que as coisas já mudam um pouquinho de figura, né. Da Cloud Practitioner para Associate, o nível de dificuldade não é tão grande assim. Agora, da Associate para Pro e para de especialista também, né, tem realmente um nível bem maior de dificuldade. As provas têm um tempo de duração muito maior, um número muito maior de perguntas, as questões são grandes, geralmente tem 2 respostas certas ali, você tem que ver qual é a mais certa, então dá um pouco mais de trabalho. E dentre as provas disponíveis hoje, que são 2, eu já fiz a DevOps Engineer Professional e também tem a opção de Solutions Architect Professional. E aí depende muito das outras questões ali, né. Qual prova você fez? Você fez a de arquiteto primeiro? E depois você fez a de developer, a de CloudWatts? Pô, legal. Então, seja lá qual caminho que você escolher, se você for para de arquiteto, o próximo caminho é a de arquiteto Pro. Se você foi para CloudOps ou Developer, o próximo caminho é a de DevOps Engineer. Então, as provas elas vão se complementando para que você possa cada vez ir elevando o nível, né, indo de grau em grau, até chegar nos níveis mais altos, que são as provas de especialista. E aqui, é, presumindo que você já tenha feito, né, as outras provas, não recomendo fazer a Pro diretamente, assim, mesmo que você tenha experiência, se você nunca fez uma prova da AWS, acho que a chance é muito grande de você reprovar. Então, siga a ordem bonitinho, faça Practitioner, faça Associate, né, e depois vá para nível Pro aqui, beleza? Então, é basicamente isso. A DevOps Engineer é mais focado no ciclo de vida de software mesmo, né, de entrega de software, e aí mescla com algumas coisas de automação, pipeline, desenvolvimento e tudo mais. E a de arquiteto que segue no assunto arquitetura, mas num nível um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, né, para você conseguir, elevar seu nível de maturidade. E por fim, atualmente nós temos 3 certificações de nível especialista, né, dessas que tem disponíveis hoje, temos de segurança, de redes e de machine learning. Até o momento eu só tenho a de segurança, não cheguei a fazer as outras ainda, talvez eu ainda faça mais alguma daqui.
E aqui o nível é bem semelhante com a Pro também. A diferença é a especialidade. Como são provas temáticas, né, segurança, rede, machine learning, a gente vai se aprofundar bastante nesses temas. Então é muito importante que você tenha conhecimento, não só teórico, mas também prático, assim como o nível Pro. Se você só tem conhecimento teórico, a chance de você passar diminui, porque as provas elas são bem específicas, né? Principalmente nesse nível de especialista, vai bem no detalhe do detalhe de como configura ou usa uma determinada característica de um serviço. Então é importante que você se prepare bastante. E aqui para o nível especialista, eu diria também uns 6 meses, assim como o nível Pro, né? Presumindo que você fez todas as etapas ali. Ah, você fez 3 meses na Practitioner, 3 meses na Associate, 6 meses na Pro, 6 meses na especialista. Dependendo da sua experiência, eu acho que dá para fazer. Agora, dependendo de onde você está em termos de conhecimento, pode ser que você precise de um pouco mais de tempo ou até um pouco menos de tempo, dependendo da familiaridade com o assunto. E aí, basicamente isso. Aqui nessa página, né, eu vou abrir aqui uma Pro, por exemplo. Você acessa os badgezinhos ali da certificação e tem um guia do exame. Todas elas ali têm o tempo bonitinho, mostrando o que que é a prova, quais idiomas elas possuem aqui disponibilidade, o valor, quantidade de questões aqui e o tempo que a prova determina máximo ali, né, para você poder fazer. E aí você consegue, agendar seu exame, você consegue baixar o guia do exame. Uma dica legal que leia o guia do exame, ele é uma forma bem legal ali de você ter uma referência, então ele vai separando, bonitinho quais são os tópicos que vão cair. Por exemplo, monitoramento tem 10% de perguntas sobre monitoramento, sei lá, a resiliência tem 15%. Então ele divide baseado em temas, qual a porcentagem, você tem mais peso ou menos peso sobre aquele assunto. Então, é uma forma de você focar um pouco mais, né, de, de tempo ali em pilares específicos, né, para poder conseguir evoluir, dependendo de onde você tem mais ou menos dificuldade. Inclusive, fica a dica: se você, assim como eu, é brasileiro, você consegue pedir ali para a AWS um tempo extra para fazer a prova. Como o inglês não é a nossa língua nativa, a gente consegue ganhar ali, se eu não me engano, mais uns 30 minutos de prova, alguma coisa assim, que ajuda bastante, a ter mais tranquilidade para poder fazer o exame, correto? Então, basicamente é isso. Eu contei aqui o meu caso, como a certificação foi importante para mim, né? E como isso se refletiu, positivamente na minha carreira, abrindo portas em termos de oportunidade, mas também de evolução salarial. Então, fica a dica. Se você quer que suas certificações sejam valorizadas e quer facilitar mais uma integração ali no mercado, procure consultorias, faça certificações, que com certeza vai ser bem mais fácil para você que iniciar, né, nessa área de cloud, assim como foi para mim. Então, é isso. Deixe seu like, né, reforçando, se inscreva no canal, compartilhe aqui a sua experiência. Se você, por acaso, já fez alguma prova, conta aqui nos comentários, qual foi a sua experiência e até o próximo vídeo. Valeu!